Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Voltamos hoje então para mais uma série, dessa obra de espiritualidade, Filoteia, de São Francisco de Sales, do grande São Francisco de Sales, o bispo São Francisco de Sales. Hoje, minha gente, nós vamos meditar no capítulo 22, que nos fala sobre a necessidade de purificar a alma de todos os afetos ao pecado venial. Isto é, depois de termos nos purificado dos pecados mortais, dos afetos aos pecados mortais, São Francisco de Sales nos convida então a purificar a alma de todos os afetos ao pecado venial. Então ele vai começar dizendo, olha, à medida que o dia vai se clareando, nós vamos vendo melhor no espelho as nodas do nosso rosto. De modo semelhante, a proporção que o Espírito Santo nos comunica maiores luzes interiores, isto é, na medida que o Espírito Santo vai nos purificando, que nós vamos nos adentrando no Espírito de Cristo, que nós vamos nos cristificando, não é? Nós vamos nos parecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos descobrindo então, mais distinta e evidentemente os pecados. Eles ficam mais claros na nossa consciência, nós conseguimos ter o reto discernimento para dizer, não, isso aqui que eu cometi é pecado, isso aqui que eu cometi não é pecado, entendeu? A alma ela não fica em escrúpulos. E aí continua São Francisco de Sales, não é? Nós vamos descobrindo mais distinto, evidentemente, os pecados, as imperfeições, as inclinações que se podem opor de qualquer modo à devoção. E é muito de notar que essas luzes que esclarecem o nosso espírito acerca de nossas faltas excitam também no nosso coração um desejo ardente de corrigi-las. Ou seja, o próprio Espírito Santo, ele nos mostra o pecado, a má inclinação, e coloca em nós um ardente desejo de superar aqueles pecados, mesmo que sejam veniais, certo? Mesmo que sejam pecados leves. Ele nos leva a evitar, não é? Os pecados veniais, as inclinações más, não é? Nos ajuda então a corrigir os erros advindos das nossas limitações. Então, São Francisco de Sales, ele vai dizer o seguinte, olha, nós não podemos preservar-nos completamente de todo pecado venial. Veja bem, nós não conseguimos nos preservar totalmente de todo pecado venial, não é? De tal sorte que nos conservemos por muito tempo nessa perfeita pureza da alma, o que com a graça de Deus podemos destruir o afeto ao pecado venial, e para isso é que nós devemos esforçar. São Francisco de Sales, então, aqui ele nos chama a atenção, minha gente, para que nós tomemos uma atitude de lutar contra a afeição ao pecado venial. Por exemplo, a mentira é um pecado venial, não é? A mentira é um pecado venial. Poxa, mas porque é um pecado venial, significa que eu tenho que viver uma vida de mentira, contando mentira aqui, contando mentira ali? Não, negativo, não posso. Como católico não posso. Não posso fazer isso. Mas devemos sempre lembrar daquela máxima de Santo Agostinho, né? Inclusive está até no Catecismo da Igreja Católica, que é de passo em passo que vai se chegando à beira do abismo. Então, se eu cedo a afeição ao pecado venial, só o pecado venial mesmo, não luto contra isso, eu só vou, assim, criando mecanismos para poder
chegar mais próximo do abismo, do pecado mortal e, no final das contas, cair dentro deste abismo e cometer o pecado mortal. O pecado mortal, nós sabemos que nos tira a graça de Deus, nos tira a amizade com Deus, certo? Então, São Francisco de Sales, ele nos convida então a nos esforçarmos a destruir todo afeto ao pecado venial. Ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. Eles quem? O pecado venial, a afeição ao pecado venial. Eles enfraquecem o espírito, impedem as consolações divinas. Então, olha só, o pecado venial impede as consolações divinas. Abrem caminho às tentações, ou seja, ficamos vulneráveis às tentações, ficamos assim frágeis, podendo facilmente cair, e mesmo que não tragam a morte à alma, aquilo que eu falei antes, né? O pecado venial ele não nos tira a amizade com Deus, não nos tira a graça, não nos traz a morte à alma, mas comete um aqui hoje, um aqui amanhã, um outro ali amanhã, e vai acaba caindo no pecado mortal. E mesmo que não tragam a morte, a alma causa-lhe todavia graves enfermidades. Veja, deixa graves enfermidades. A alma fica enferma. E para ela morrer, o pecado mortal é o pulo. E aí, São Francisco de Sales vai usar uma comparação muito bonita aqui, dizendo: as aranhas não matam as abelhas, mas estragam-lhes o mel e, se acham uma colmeia, de tal modo a embaraçam com os fios de sua teia, que tornam impossível às abelhas a continuação do seu trabalho. Assim são os pecados veniais, minha gente. Não é? Não matam a nossa alma, mas nos dificulta a crescer no amor a Deus, a crescer no amor aos irmãos, não é? Nos dificulta a crescer na devoção. Tudo isso o pecado venial faz, a afeição ao pecado venial faz. A alma fica toda embaraçada. A alma fica toda embaraçada. Então, é algo que nós devemos tomar muito cuidado, né? Tem-se assim a necessidade de confessar os pecados veniais? Não. Não e sim. Se você está no confessionário, você se recordou de algum pecado venial, você, no seu exame de consciência, você anotou, confessa. Confessa. Os pecados veniais eles são perdoados no ato penitenciário da Santa Missa, na oração pessoal, é perdoado, enfim, na confissão. Mas assim, vamos, como diz São Francisco de Sales, vamos nos esforçar para vencer este estorvo na nossa vida, né? Pedir a Deus a sua graça para que nos ajude a vencer o pecado venial, para que nós não venhamos a cair no abismo do pecado mortal, que é a perdição total da alma. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir essa série do livro Filoteia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso apostolado, compartilhe, comente, vamos interagir, vamos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, a todos os irmãos e irmãs. Quero desejar a você toda a paz e tudo bem, que Deus te abençoe. Reze por mim, um fraterno abraço, salve Maria Imaculada, até a próxima série do livro Filoteia. Paz e bem.